19, 27 diz assim: como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Uma só vez. Olha aqui para a tela, vamos ler nessa versão NVI aqui. 1, 2, 3. Amém, glória a Deus pela sua palavra. Aqui está uma sentença: depois do pecado está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso a necessidade de enfrentar o juízo. Uma palavra muito forte. Hoje eu quero falar sobre um tema chamado maldição hereditária. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, hoje eu quero trabalhar um pouco sobre esse tema. Ele é importantíssimo para nós compreendermos a nossa vida. Então eu quero meditar com você sobre esse tema. Um tema que tem muitas controvérsias, tem muitas opiniões sobre ele. Na realidade, existem dois extremos sobre o tema maldição hereditária. Existe um primeiro extremo que é um grupo que fala que tudo é maldição. Tem um extremo. Minha mãe usava muito essa frase quando eu era pequeno: quando é 8 é 80, né? É os dois extremos, ou é 8 ou é 80. Tem um grupo que tudo na vida é maldição. Caiu um fio de cabelo, maldição. Pneu do carro furou, maldição. A fatura do cartão chegou, maldição. Eu até brinquei, eu vi um vídeo essa semana, dei risada, acho que foi a Thaís que postou esse vídeo. A Thaís postou um vídeo lá, falando que ela achou que o cartão dela havia sido clonado quando chegou a fatura. Falou: clonaram meu cartão. Mas ela foi fazer os cálculos lá, ela viu que era ela mesma que gastou demais. O bandido clonou meu cartão. Olhou o valor do cartão lá em cima, depois ela foi fazer os cálculos. Eu também, essa semana estava fazendo os cálculos, eu falei: será que meu cartão foi clonado? É possível? Era ela mesma. Tem gente que acha que tudo é maldição. Esse é um extremo. O outro extremo é aquelas pessoas que nada é maldição. Não existe maldição hereditária, esse negócio é papo. A vida é como um fluxo de um rio aí que só corre, a gente vive por acaso. São dois extremos e os dois extremos está equivocado. O fato é que nem tudo que nós passamos na vida é uma consequência de uma maldição. Nem tudo. Então, nem tudo que você enfrentar na sua vida é consequência de maldição. Fique em paz em relação a isso. Existem situações que você vai enfrentar que são consequências da vida, que não tem explicação. Não adianta você procurar um porquê, não tem como. Tem situações, tem consequências na sua vida, na minha vida, que eu vou enfrentar, que faz parte da vida. Quem está ouvindo? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, logo a gente, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E aí vem esses questionamentos dentro da gente. Por que eu estou enfrentando essa situação? Onde foi que eu errei? Mas nem tudo de fato acontece na nossa vida diz respeito à maldição. Tem situações que vai acontecer mesmo, e não adianta, a gente tem que passar, e é uma questão de um mistério, é inexplicável, não tem como ficar fazendo perguntas. Se você ficar fazendo muitas perguntas, você vai ficar meio lelé. Você vai ficar deprimido muitas vezes por tentar encontrar sempre respostas nas coisas que acontecem na vida. Esse é um lado. Por outro lado, muitas coisas que nós vivemos, sim, de fato é uma maldição. E muitas dessas maldições vêm de uma herança familiar. Isso é um fato e nós não podemos negar isso. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 5.
Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 20 vai falar dos 10 mandamentos. E aqui no verso 5 vai dizer assim: não te curvarás diante delas, nem a cultuarás. Está falando sobre o pecado da idolatria. Aí diz o texto: pois eu, Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, e castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e até a quarta geração daqueles que me odeiam, me desprezam. Outras traduções me rejeitam. Eu estou usando aqui a versão século 21, tá bom? Se quiser colocar aí. Então a Bíblia está dizendo aqui que Deus, de fato, a Bíblia está dizendo que Deus visita a maldade. Muitas vezes, o castigo do pecado dos pais, aonde? Nos filhos. E a Bíblia diz aqui até a terceira e quarta geração. Se nós olharmos a Bíblia já vai começar em Gênesis, falando sobre a maldição do pecado no Jardim do Éden. Já no Jardim do Éden, Deus deu uma ordem para quem? Para Adão. Deus declarou para ele não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele desobedecesse, ele seria expulso da presença de Deus, e a desobediência dele traria o resultado da morte. Então, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3? Quando Adão pecou, ele abriu o quê? Ele abriu a porta da morte. Ele desobedeceu, ele abriu a porta da maldição. E consequentemente, Adão e os seus descendentes sofreram o erro, a consequência do erro dele. E não somente Adão, e não somente os seus descendentes, mas toda a raça humana herdou de Adão o pecado. Quantos estão ouvindo a palavra, irmãos? Perceba que a maldição ela já acontece desde Gênesis 3. A Bíblia vai dizer em Romanos 5:12, se você quiser abrir, anotar, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Todos pecaram. Olha só, a consequência, a maldição que veio sobre a raça humana, depois do pecado de Adão. E Adão, ele foi o primeiro homem a ser criado, o nosso representante, e ali no Éden nós já percebemos uma maldição. Nós já herdamos essa maldição. Todos herdaram a maldição do pecado. Todos pecaram. 1 Coríntios 15:21 vai confirmar a mesma coisa, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Olha só, não dá para fugir disso. Não dá para fugir dessa maldição. Por isso que nós começamos lendo o texto de Hebreus 9:27, que diz: está ordenado o homem morrer uma só vez. Então não adianta, não tem como fugir disso. Todos nós estamos debaixo da maldição do pecado, e por isso todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Depois que Adão pecou, Adão passou a ser fugitivo de Deus. E a primeira consequência de maldição do pecado de Adão foi o medo. Gênesis 3:9 vai dizer isso. Que depois que Adão pecou, ele fugiu porque ele sentiu medo e vergonha. O medo é consequência, é uma maldição. Todos nós sentimos medo na vida. Alguém aqui não, quem não tem medo aqui de alguma coisa, levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem medo de barata aqui? Quem tem medo de altura?
aquelas voadoras, sabe? Que só tem na Baltazar Barroso. Você sabia que a fonte de todo o medo que nós sentimos a raiz de todo o medo que nós sentimos vem dessa ação de Adão aqui? O medo da morte é a matéria-prima de todo o medo que nós sentimos. Quando você tem medo de altura, esse medo da altura que você tem, na realidade é o medo da morte. A raiz do medo, de todos os medos que nós sentimos na vida, a raiz, o ponto de partida de todo medo que nós sentimos na vida, diz respeito à morte. O que aconteceu conosco na Covid, nessa pandemia da Covid, o que aconteceu com a gente? Não teve nenhum, todo mundo ficou com medo, sim ou não? Ou tem algum corajoso aqui? Não, eu não tenho medo. No começo a gente ficou lá, né? Não, é só um negocinho, daqui a pouco a gente viu aquela onda, aquela tempestade vindo. Aí até chegar na minha casa, aí eu fiquei 30 dias dentro de um quarto, apavorado, morrendo de medo, umas dor no pulmão, o medo da morte. O medo do assalto é o quê? É medo de morrer. Esse medo que nós sentimos, a origem do medo que nós sentimos vem da morte, consequência da maldição do pecado. Todo medo que você sente é uma consequência do medo da morte. Diante da morte não tem um que é bom. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias do Roberto Justo. Quem conhece o Roberto Justus aqui? Quem já tomou café com ele aqui? Quem conhece o Roberto Justo? Elegante, né? Aquele empresário. Como é o nome do programa que ele fazia lá, que ficou bem famoso? Aprendiz, né? Sentava na mesa. Eu gostava de assistir porque ele olhava assim e falava: você está demitido. Dá vontade de olhar para os meus boletos e falar: você está demitido. Sai daqui, boletos. Eu estava assistindo a reportagem esses dias. O Roberto Justo, ele já se declarou ateu. Ele é um homem muito intelectual, ele vive muito na lógica. Mas o Roberto Cabrini estava entrevistando ele, e ele, algum tempo atrás, ele passou por um processo de câncer. Quem viu isso? Alguém viu? Então ele deu uma entrevista para explicar, e ali na entrevista, o Roberto Cabrini fez uma pergunta para ele: você tem medo da morte? Você que é um homem corajoso, racional. Ele disse: quem não tem medo da morte? Deixa eu cumprimentar essa menina aqui, porque ela é muito bonitinha. Pai do Senhor. Roberto Justo falou: o meu medo é ter que abandonar tudo aquilo que eu conquistei. Ele disse: o meu receio agora, diante dessa situação que eu estou fazendo, porque diante de uma situação de câncer, todo mundo fica vulnerável. Ele falou: agora que eu estou no auge da minha vida, vivendo uma fase linda da minha vida, veio essa enfermidade, veio esse câncer, e veio esse gigante para mim ter que enfrentar ele. E ele falou: o meu medo é saber que em algum momento eu vou ter que perder tudo isso, tudo que eu conquistei. Porque diante da morte não tem bom, gente. Pode ser empresário, bem-sucedido, pode ter faculdade, pode ser o que for. Diante da morte, não tem bom. Todo medo que nós sentimos, na verdade, a essência é o medo da morte. Quando você está diante de um desafio na sua vida, enfrentando uma situação, seja ela qual for. Quantas pessoas sentem pavor no momento de um diagnóstico do médico? Quantas pessoas ficam desesperadas? O medo toma conta quando ela está diante de uma situação, um acidente, talvez algo que aconteceu que colocou essa pessoa à prova de fogo, uma briga. Meus irmãos, quando eu vejo um acidente, logo mexe com as emoções. Você vê, ontem estava vindo da escola, eu tinha acabado de passar e eu vi um motoqueiro ali. Na hora que você vê aquela cena, aquilo ali mexe com você.
Domingo eu e a Thalita estávamos vindo para a igreja, 4 horas da tarde, e um cara, situação, com certeza estava alcoolizado, uma jovem segurando ali no carro, acho que eles estavam discutindo, e ele acelerou aquele carro, e ela segurou, ele começou a arrastar aquela mulher, e passou por cima dela. Para a gente se controlar aqui, eu e a Thalita, demorou umas 2 horas mais ou menos. Aquela cena, sabe? Logo você é tomado por esse medo, por esse pavor, esse sentimento diante da morte. E isso é consequência do pecado. Ou seja, não tem como fugirmos dessa realidade. Tudo que fazemos na vida diz respeito a viver. Tudo que fazemos. Por que você trabalha tanto? Por que você trabalha? Para ter recursos. Para que você quer esses recursos? Para poder pagar suas contas, comprar seu alimento, pão de cada dia e poder viver, sim ou não? Ou seja, você trabalha para viver. Para que você come? Fica 4 horas sem comer para ver. Por que você come? Porque você quer viver. Quantos querem viver aqui? A gente tem esse instinto dentro de nós de sobrevivência, de querer viver, sabe, irmãos? Então a gente faz tudo por conta de querer viver, e viver bastante, viver muito bem. A indústria farmacêutica, ela investe pesado em remédios voltados a dar condições para que as pessoas possam viver mais. Mas ao mesmo tempo, essa mesma indústria que traz esses remédios, na verdade, ela vende primeiro, ela vende o problema, ela causa o problema, para depois vender a solução. Isso é outro assunto. Mas quantas pessoas estão escravas aí de remédios, de produtos, pessoas estão escravas. Então, irmãos, aqui eu já dei algumas provas para você que todos nós estamos debaixo de uma maldição. E a maldição do pecado, da morte. Todos nós enfrentaremos a morte. E diante da morte não tem bom. E o texto bíblico que nós lemos no início diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Todos terão que comparecer diante do juízo. Então existe sim maldição hereditária, do contrário que muita gente pensa aí, existe sim consequências, e a primeira consequência já aconteceu lá no Éden, quando Adão pecou, e isso é uma realidade. Não só Adão, mas os seus filhos herdaram a consequência do seu erro, e toda a raça humana também. Então, é importante nós termos esse entendimento, essa compreensão, de que existe sim uma maldição, e nós precisamos estar cientes disso. Essa maldição, ela não afeta somente a nós, essa consequência não afeta somente a nós, mas afeta também as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares. Se olharmos as escrituras, nós vamos ver, desde Adão, depois de Adão, Caim, depois veio Abraão. Abraão, ele tomou algumas decisões na sua vida que gerou bênção, mas Abraão também tomou outras decisões que gerou consequências nele e na sua família, e nos seus filhos. Aconteceu também com Isaac, aconteceu com Jacó, decisões que esses homens tomaram, que trouxeram consequências para os seus filhos. Se você olhar a história de Davi, a Bíblia vai falar de Davi ter tomado uma decisão tão séria, que houve consequência de uma criança que morreu, e depois os filhos de Davi sofreram a consequência de uma decisão que Davi tomou, precipitada, porque ele deu lugar ao pecado.
Davi adulterou, a Bíblia é clara. Irmãos, a Bíblia não esconde. Não é como esses filmes que a gente assiste dos super-heróis, que só passa as partes boas. Não, a Bíblia vai lá e ela mostra. Ela aponta o erro. Davi tomou uma queda grande na vida dele e gerou consequência para a geração dele. A geração de Davi sofreu a consequência do erro de Davi. A geração de Jacó, os filhos de Jacó sofreram. Você vai ver isso, essa briga que aconteceu com Abraão, agora está acontecendo na casa de Isaac, agora uma disputa, depois acontece na casa de Jacó, depois Jacó teve 12 filhos e acontece entre os irmãos. Isso é uma maldição, um erro, um posicionamento errado do pai, gerou consequências, os filhos brigavam. Quem está ouvindo isso aqui, irmãos? Maldição hereditária. Deus visita a maldade dos pais nos filhos por consequência dos pecados. Em contrapartida, se a sua descendência sofre as consequências que você toma, por outro lado, se você tiver um posicionamento de bênção, se você se posicionar da forma correta, a sua família também vai colher as bênçãos. Se por um lado pessoas estão sofrendo por consequências de erros nossos, filhos, netos, por outro lado, existe também o contrário, pessoas que são abençoadas por atitudes que nós tomamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você toma um posicionamento de justiça, os seus filhos, a sua família, os seus netos são abençoados pela atitude que você toma. Mas em consequência também, as suas ações, os seus pecados trazem consequências na vida dos seus filhos. Se você ler Ruth capítulo 1, vai falar sobre a história de um homem que morava em Belém. Elimeleque, ele tinha sua mulher Noemi e 2 filhos. Elimeleque, ele resolveu sair de Belém porque Belém estava passando por uma crise. Ele foi lá para Moabe. Moabe significa terra da maldição. Belém significa terra do pão. Então Elimeleque saiu da terra do pão, saiu do lugar da providência de Deus, do lugar da bênção, por conta de uma crise que estava passando, e ele se precipitou e ele foi para Moabe. E lá em Moabe, a consequência veio sobre ele, ele morreu. E não somente ele morreu, os 2 filhos dele também morreram. Olha só, a consequência do erro de um homem gerou a morte dos seus filhos. Não tem como fugir, irmãos. Você está aqui sentado hoje, você está ouvindo essa palavra, uma hora a fatura chega, viu? Uma hora a consequência vem. Gálatas 6:7 vai dizer: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, certamente colherá. Olha o que a Bíblia diz: não vos enganeis. Não vai achando que as suas decisões, as suas escolhas, as decisões que você toma, não vai achando que não tem consequência. Tem consequência, porque de Deus ninguém zomba, ninguém pode enganar Deus. Eu posso enganar a esposa, eu posso enganar os filhos, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar o patrão, mas Deus, ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Está ordenado o homem morrer uma vez, e depois disso virá o juízo. Todos vão ter que comparecer diante desse tribunal. Então eu já quero aplicar essa palavra para você que está aqui hoje. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos. Eles vão afetar a nós, e não somente a nós, mas eles vão afetar diretamente a vida dos nossos filhos, da nossa família.
Então tome muito cuidado. Eu ouvi uma história que gerou em mim uma tristeza. Passou no jornal algum tempo atrás. Um homem, eu não sei o que aconteceu, talvez efeito de droga, ele começou a agredir a esposa dele. Morava em um apartamento, um homem bem financeiramente, morava num apartamento em Alphaville. Uma briga, ele começou a espancar a mulher dele. Ele espancou tanto a mulher dele que ela desmaiou, e ele tinha um filho de 6 anos, e o menino presenciou tudo aquilo. Quando ele viu a mulher dele lá naquela situação, ele foi tomado por um desespero, e ele pegou o filho dele e foi lá na sacada do prédio, 12º andar. E ali ele ameaçou se jogar, e colocou o filho dele no colo, desesperado. Sabe o que aconteceu? O filho começou a gritar: pai, não faça isso, pai. Pai, não faça isso, não pule, pai. E os vizinhos começaram a ouvir aquilo. Os vizinhos começaram a ouvir aquela criança desesperada dizendo: pai, não faça isso. Mas infelizmente ele se jogou do 12º andar. Ele e o seu filho de 6 anos. Uma tragédia. E essa história nos faz entender, irmãos. E eu quero trazer para você que está aqui hoje. Tome cuidado, principalmente os pais, as mães. Toda decisão que você tomar, o seu filho está no seu colo. Quem ouviu isso aqui? Então, dependendo da situação, o seu filho vai gritar: não faça isso. Um inocente morreu. Uma criança de 6 anos morreu por consequência de uma atitude do seu pai. Toda decisão que você tomar, escute isso. Toda decisão que você tomar na sua vida, entenda que o seu filho está no seu colo. Se você cair, ele vai cair com você. Por outro lado, o contrário também é verdade. Se você orar, o seu filho está no seu colo. Se você jejuar, o seu filho está no seu colo. Se você se posicionar de forma justa, o seu filho está no seu colo. Não tem como fugir, isso é bíblico. Salmo 37, 23 vai dizer: o Senhor firma os passos do homem cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura ele na sua mão. Aí diz o verso 25: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você se posicionar, a bênção de Deus virá sobre a sua casa. Se você se posicionar, os seus filhos irão colher. Aleluia. Os seus filhos irão colher. Grande parte do problema da nossa sociedade hoje, irmãos, grande parte do problema da sociedade hoje diz respeito à falta de paternidade. Grande parte dos problemas que atravessamos na sociedade hoje diz respeito à maldição que vem de pai para filho, que vem de família, pais ausentes. É comprovado pela ciência, pela sociologia, pela psicologia, é comprovado pelas ciências humanas, a falta que a paternidade traz na vida de crianças, problemas emocionais causados pela ausência da figura paterna. O pai presente, ele traz na vida dos seus filhos confiança. É comprovado que quando uma criança tem o pai do lado dela, ela tem menos probabilidade de sofrer, de ir para a droga, de se envolver com o crime.
E não sou eu que estou falando, é a ciência que diz isso. São pesquisas que foram feitas, um posicionamento do pai, a importância do pai, do lado do filho, estar perto do filho, se posicionando, traz bênção. Mas consequentemente também pais ausentes, filhos serão entregues mercê. E hoje, o que nós estamos vivendo como sociedade, quem é que está assaltando a gente? Se não são adolescentes que não tiveram pais do lado deles. Em contrapartida, ao invés de terem exemplos dentro de casa, passaram a infância vendo o pai bebendo, vendo o pai se prostituindo. E consequentemente isso vem trazendo o quê? Consequência na nossa sociedade. Quem está ouvindo isso aqui, irmãos? Quando você faz uma pesquisa na vida de alguém, no fundo você vai lá, no início da vida da pessoa, e você vê que a pessoa está sofrendo hoje, seja problemas emocionais, seja problemas, consequências, diversas áreas da vida. Quando você faz uma pesquisa, você vai ver, lá no fundo você vai ver, que aquela pessoa, aquela criança, ou aquele homem, que hoje é um homem, mas já foi uma criança, não teve o pai do lado dele. Problemas sérios, emocionais, ligados à questão familiar. Famílias completamente destruídas. Famílias completamente disfuncionais, desestruturadas. Existem muitas famílias sofrendo consequência de maldição herdada da família. Divórcio. O avô se divorciou, o pai se divorciou, o neto se divorciou, o pai tinha problema com o alcoolismo, agora o filho está no mesmo caminho. Alguém conhece algum caso desse jeito, gente? Ou eu estou falando alguma coisa aqui errada? Existem consequências da família, existem consequências de maldição, de heranças espirituais vindo de pai para filho. Existem consequências que têm gerado problemas sérios na sociedade, problemas sérios nos nossos dias. Consequência de maldição, famílias estão sofrendo. Divórcios. Aí você olha, daqui a pouco toda a família tem um histórico de divórcio. Existe até uma consequência de suicídio. Eu conheço casos de suicídio na família. Conheço, irmãos. Pessoa íntima nossa, perto de mim, eu já vi isso, caso, consequência. O filho de 18 anos colocou uma corda no pescoço e se matou. Mas isso já aconteceu com o tio, já aconteceu com o avô. É muito sério isso, gente. A questão da bebida, das brigas, você já viu isso? A criança viveu um inferno na infância, vendo o pai espancando a mãe, depois casa, aí faz até um voto consigo mesmo, não, eu não vou fazer isso, daqui a pouco quando vai ver está fazendo a mesma coisa. O pai ficou preso, droga, tráfico, o filho está envolvido na mesma área. Até a própria medicina, irmãos, até a própria medicina já se rendeu à questão genética. Você vai fazer um exame lá, logo vai perguntar para você: tem alguém na família que teve esse problema? Eu fui fazer um exame de vista, aí logo vem perguntando o histórico familiar. O câncer, mesmo que a ciência não consiga confirmar que o câncer vem de genética, da genética, a ciência ainda não conseguiu confirmar isso. Mas eles reconhecem, por isso todas as vezes eles vão fazer um histórico para ver o caso, se teve algum caso na família de câncer. Então vem fazendo um histórico para tentar entender problemas cardíacos, problemas de visão e outros problemas que são voltados à questão da genética. Não adianta, não tem como fugir, é real, são fatos. Existem maldições.
Existem maldições que vêm na nossa vida, irmãos. Consequências de ações, de heranças familiares que vêm contra a nossa vida. E não adianta você achar que você é o bonzão, que eu sou o bonzão. Não adianta. Eu já trouxe para você aqui, a morte é consequência de uma maldição. Não adianta. Pode cuidar bem do corpo. Pode se alimentar direito. Vai chegar uma hora que todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Hoje você está novinho aí, né? Acorda de manhã, nem agradece a Deus, né? Acorda de manhã, já vive essa vida cheia de saúde. Mas o tempo passa. Eu ouvi o pastor Jeremias Pereira falando: cada cabelo branco na sua cabeça é a morte te chamando para um duelo. Quando você acorda e você olha no espelho, sabe esses negocinhos que tem aqui do lado do olho? Não sei se vocês já estão com isso. Eu já estou, irmão. Você faz uma expressão assim, ó. Sabe as rugas na mão? Você olha para sua mão. Achei ela linda. Achei ela linda. Mas esses dias eu olhei para a mão dela e falei: nossa, o que está acontecendo? O rosto está lindinho, mas as mãos já estão mostrando que tem uns 40 anos já. Mas ela se alimenta muito bem. Não se preocupa com dívidas. Graças a Deus. Deus é bom. Aleluia. Mas é consequência. Não tem como fugir disso. A morte já é uma maldição. Então mesmo que você ache que o que eu falei aqui não tem sentido nas outras áreas, mas você sabe que tem consequências. Talvez você está aqui hoje, e enquanto eu estava pregando, você estava olhando a sua vida e você estava fazendo uma análise do que você está passando hoje. Talvez sua família está colhendo consequências de precipitações, de atitudes que você tomou. Aí você perdeu, porque não se posicionou da forma certa. São consequências das maldições. A Bíblia vai dizer que Caim, ele saiu da presença do Senhor, porque ele matou o seu irmão. Mas antes disso, o Senhor ainda conversou com Caim, no capítulo 4. E o Senhor fez uma pergunta para ele: onde está o seu irmão? Dando ali uma oportunidade. E o Senhor ainda alertou Caim, dizendo: Caim, o pecado está batendo na sua porta. O pecado é uma porta para a maldição, meu irmão. O pecado é uma porta para a maldição. Não tem como. E não adianta, muitos de nós queremos resolver os problemas das maldições na nossa vida, e a gente quer vir na igreja e a gente pede para o pastor orar: pastor, repreenda aí que eu acho que eu estou amaldiçoado. Pastor, faz uma oração forte por mim aí, porque as coisas não estão dando certo, travou tudo, o trabalho travou. Muitas vezes a gente age dessa forma: pastor, eu preciso que o senhor... E eu creio no poder da oração, mas hoje eu quero dizer para você como é que você vai romper essas maldições. Quantos querem saber disso? Existe uma saída para as maldições hereditárias. Quantos querem saber qual é a saída para você romper com as maldições da sua vida? Definitivamente. Quantos querem saber? Existe sim uma possibilidade de você não colher o resultado de toda uma herança da sua família. Existe sim. Eu conheço e eu já vi isso, e eu vejo Deus fazendo isso na vida de muitos. Veio de uma família destruída, uma família toda quebrada, uma família toda problemática, mas se posicionou da forma certa, entendeu como fazer para quebrar a maldição. Hoje é uma bênção. Eu conheço gente assim. Aqui neste lugar tem pessoas assim. Tem pessoas que hoje é uma bênção, e hoje está colhendo a bênção de Deus. Aleluia. Como vencer isso?
Vou citar alguns textos aqui, aí a gente vai orar. Primeiro, João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quer vencer as maldições? Quer romper com todas as maldições da sua vida? E Deus está te dando uma chave hoje aqui poderosa. Deus está te dando uma direção, uma palavra no seu espírito aqui. Uma palavra que vai talvez mudar todo o sentido, o curso da sua vida. Talvez o curso da sua vida a consequência era você colher tudo aquilo que o seu pai, que a sua avó, que o seu avô, que a família Francisco, que a família Almeida, que a família Silva, toda aquela maldição do pessoal lá do sei aonde, lá da Bahia, lá de Fortaleza, lá não sei de qual lugar. Talvez a consequência, talvez você até hoje está colhendo isso, você está debaixo dessa maldição. Mas a Bíblia e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, quer quebrar essa maldição da sua vida? A Bíblia está dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, mantém-se na desobediência ao Filho, manter-se na desobediência ao Filho, não terá vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Marca aí esse texto na sua Bíblia. Aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna. Outro texto, para quebrar a maldição, para romper com essa algema definitivamente da sua vida, e a sua história ter um recomeço, e você viver algo poderoso em Deus, e eu creio nisso. Eu estou pregando algo que eu acredito, irmãos. Quantos acreditam na palavra de Deus aqui? Quer quebrar essa maldição de uma vez por todas na sua vida? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. Quer quebrar a maldição da sua vida? Quer romper com essa algema que está travando você, bloqueando a sua vida? Aquele que está em Cristo, aleluia, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Outro texto, Romanos 8:1. Portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outro texto, 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não pode tocar. Irmão, pode ter vindo de uma geração toda desgraçada de destruição. Aquele que nasceu de novo, diz a palavra de Deus, aquele que creu no Filho de Deus, aquele que está em Cristo, aleluia, o diabo não pode tocá-lo. O diabo não pode tocar. Aquele que está em Cristo, o diabo não pode tocar. Os que nasceram de novo, o diabo não tem autorização para tocar. Ele pode se levantar contra a sua vida, ele pode até te cercar, ele pode até vir como um leão bramando em sua volta, procurando tragar você. Ele pode vir com ciladas, com pressões, com opressões. Mas agora, se você está em Cristo, você é marcado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro, então você é selado pelo Espírito Santo, e o diabo não pode tocar. O diabo não pode tocar. Quando eu entendi isso, irmãos, na minha vida, quando eu me posicionei e eu compreendi essa palavra, eu não aceitei mais as maldições por consequências de herança familiar. Não, eu me posicionei, eu declarei, não, eu estou em Cristo, e a minha família, e o meu casamento, e os meus filhos, eu serei uma bênção, aleluia. Ah, mas meu irmão é assim, pastor, ah, mas minha mãe é assim. Se você está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, não há mais condenação.
Se você nasceu de novo, o diabo não pode te tocar. E a missão e o trabalho do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Ele é profissional nisso. É o que ele sabe fazer, é o que ele tem feito na vida de muitas pessoas. Mas aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, só vejo uma saída para você. Só vejo uma saída para você que está aqui hoje. É confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Deus está te dando uma palavra hoje poderosa. Você acha que você veio aqui nessa terça-feira por acaso? Deus está te chamando. Deus está batendo na sua porta. Se por um lado o diabo bateu na porta de Caim, através do pecado ele entrou. Em Apocalipse diz que o Senhor Jesus está à porta, batendo na sua porta. Você tem o poder de escolher. Você pode escolher hoje fechar a porta do pecado e abrir a porta para que o Espírito Santo entre na sua vida. E de uma vez por todas, você venha participar da bênção do Senhor. Se por um lado o primeiro homem pecou, Adão, a Bíblia diz que o último homem, Jesus, ele foi perfeito. A Bíblia diz que ele lá no Calvário levou as nossas maldições. Só existe uma maneira, irmãos, de ser livre das maldições: se você estiver debaixo da sombra da cruz. Se você reconhecer que você precisa de um Salvador. Eu não sei se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não tomou essa decisão, e Deus está te chamando hoje. Não sei, talvez você só está vindo para a igreja durante muito tempo e você ainda não entendeu e não reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez você está vindo para a igreja e você ainda só está buscando um remédio para aliviar o seu problema. E talvez o pastor vai orar, vai aliviar o problema hoje, mas e amanhã? E quando você chegar diante da situação, e quando o diabo estiver lá para tentar acabar com a sua vida, como é que você vai vencer? O pastor Daniel não vai estar lá, o pastor André não vai estar lá, o pastor Júnior não vai estar lá, mas se você tiver o Espírito Santo, se você tiver Jesus Cristo, o diabo não vai tocar na sua vida. Oh Jesus, fica de pé para a gente encerrar. Quero convidar os obreiros para vir aqui em nome de Jesus. Todos os obreiros, vem aqui no altar, por favor. Não basta apenas reconhecer Jesus. Você precisa permanecer em Jesus. Só vive a novidade de Deus aquele que permanece, aquele que está em Cristo. Irmão, quem prestou atenção nisso aqui, por favor? Precisa permanecer. Precisa permanecer em Cristo, irmão. Tem muita gente que está dando brecha e está abandonando Jesus. Tem muita gente que está deixando com que as circunstâncias venham abalar a sua vida. É por isso que você está sofrendo maldições. É por isso que você está sofrendo pecados. Não tem como. O texto é claro em dizer: aquele que está em Cristo. Está significa permanecer em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Não aquele que passou um dia. Não aquele que aceitou Jesus lá atrás, em 1994, mas abandonou Jesus. Abandonar Jesus não vai resolver. Você precisa permanecer. E Jesus está te chamando hoje para você permanecer. Porque aquele que permanece, não há maldição. Não há maldição. Não há cilada do diabo que pode destruir a sua vida. Quem pode apagar a luz de cima para mim da igreja? Quero convidar você nessa noite. Se Deus falou com você através dessa palavra, e hoje você quer de uma vez por todas ser livre das maldições da sua vida, só você que ouviu essa palavra, e você sabe que Deus falou com você.
Nós queremos orar pela sua vida. E nós queremos selar este momento, colocando a mão sobre a sua cabeça. E de uma vez por todas declarando cura e libertação sobre você. Eu quero convidar você para vir aqui no altar. E nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quer voltar para os braços do Pai. Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, isso, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais alguém? Você sabe que você está enfrentando uma situação na sua vida e precisa ter coragem, humildade para reconhecer que precisa de Deus. E eu creio e eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, toda maldição contra a sua vida será quebrado. Eu declaro isso nessa noite. Se você está preso no vício da bebida, se você está enfrentando uma situação difícil no seu casamento, se você não quer que os seus filhos venham colher resultados de posicionamentos errados que você tomou na sua vida, Deus está te dando a oportunidade hoje. Deus está te dando a saída hoje, para que a sua família possa colher as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, que não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz. Eu queria que os pastores, os obreiros, vamos orar por esses irmãos, coloque a mão na cabeça, ore e profetize, em nome de Jesus. O Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Jesus. Pastor, eu quero voltar para os braços do Pai hoje, essa é a noite. Oh Espírito Santo, faz a obra aqui, Senhor. Faz a obra aqui, Senhor. Isso, pode orar, declare cura, libertação, profetiza em nome de Jesus. Aleluia, quero pedir para a Sheila vir aqui orar, por favor. Talvez você está aqui na igreja, irmão, você está em paz, você está vivendo a bênção de Deus, mas eu peço a sua ajuda neste momento. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão carregando um peso de maldição na vida, e precisam da sua intercessão. Se coloque agora. Tem pessoa que está aqui hoje, que é viciado, está viciado no cigarro, é difícil largar, e Deus está dizendo para você hoje, você precisa permanecer, você precisa permanecer, você precisa de uma posição diferente na sua vida, você precisa se posicionar, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui hoje, que estão sofrendo consequências precipitadas, tomou uma decisão precipitada, mas Deus está dizendo hoje para você, em nome de Jesus, só será possível vencer se você permanecer nos braços do Pai, reconhecer Jesus como seu Salvador, reconhecer Jesus como seu Salvador. Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador, isso, em nome de Jesus. Não há maldição que permanece diante de um crente posicionado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Igreja, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e busque o Espírito Santo nessa hora. Deus vai trabalhar poderosamente aqui. Vidas serão mudadas em nome de Jesus. Vidas serão transformadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu convido você nessa hora a levantar sua mão e começar a profetizar para a sua vida. Eu viverei as promessas de Deus. Eu viverei as promessas de Deus. Contra a minha vida não vale encantamento, não vale maldição. A minha casa, os meus filhos herdarão a bênção de Deus sobre
sobre a minha postura, o meu posicionamento, em nome de Jesus. E avó, clame agora pelos seus netos. O seu posicionamento alcançará a vida do seu neto. O seu posicionamento, mãe, alcançará a vida da sua filha. O seu posicionamento, pai, alcançará a vida do seu filho. Aleluia, 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 aleluia. Eu declaro agora em nome de Jesus, toda enfermidade, todo câncer, em nome de Jesus, vai embora agora. Eu dou uma ordem agora para o câncer, eu dou uma ordem agora para essa maldição que está no pulmão, eu dou uma ordem agora para essa depressão, para essa síndrome do pânico, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja quebrado agora, seja desfeito agora esse espírito hereditário, esse espírito mundano, esse espírito familiar, essa herança familiar, seja quebrado agora, seja desfeito agora, no nome precioso de Jesus Cristo, no nome precioso de Jesus Cristo. Eu declaro agora libertação na vida familiar, eu declaro agora libertação no casamento, eu declaro agora libertação em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida, você vai desfrutar da bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, levanta a sua mão para o céu e começa a agradecer a Deus. Fecha a sua mão e fala: eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Pai, cada foto que está aqui no altar, Senhor, as chaves, essa peça de roupa, Senhor, alcança essas pessoas, que elas possam se render a Ti, não apenas serem livres da situação, mas que elas possam estar debaixo da Tua bênção, que elas possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que elas possam se render a Ti, Pai. Cada pessoa, cada família aqui, Senhor, que está aqui no altar, Senhor, quantas pessoas estão sofrendo, mas nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode dar um glória a Deus bem alto aí, glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e declare assim: eu sou livre. Eu sou livre de toda maldição. Eu sou livre. Aleluia, porque Cristo me libertou, nada além do sangue. É isso. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, você pode declarar bem forte: eu sou livre. Oh, aleluia. Nada além do sangue. Oh, glória. De Jesus. Declare assim: eu tenho a marca da promessa. Declare assim: eu tenho a marca da promessa. Eu sou marcado pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto. Se você puder olhar para 3 pessoas aí e falar: a marca do sangue de Jesus está sobre você. Contra a sua vida não tem maldição que vai permanecer, amém? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Quem está bem aqui? Respira fundo aí, diga-se obrigado, Jesus. Quem está leve? Quem está leve aqui? Sabe por que você está leve? Porque você lançou o seu fardo sobre Jesus. Aleluia. É bom demais servir Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão bem alta ao céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe. Tchau, gente.